Fala pessoal, graça e paz de Túlio Wenzel, e você está na luz. Muito obrigado para você que está com a gente aqui, muito obrigado por mais esse dia de conhecimento, de conteúdo. Para você que está inscrito, meu muito obrigado. Para você que não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, nenhuma próxima publicação, que você seja notificado. Eu quero que você fique porque hoje nós vamos falar sobre obediência. Eu vou trazer um texto para fazer uma reflexão e te encorajar a obedecer. E eu tenho certeza que esse texto ele não vai só agregar, ele não vai só somar, mas ele vai edificar a sua vida. E se ele vai edificar a sua vida, ele também edifica a vida de outras pessoas. Então você já sabe, pega esse conteúdo e usa à vontade. Que Deus possa abrir o seu coração e seu entendimento para mais essa mensagem. Fala pessoal, graças a Deus, você está na luz. E para falar de obediência, eu quero pegar uma mensagem, uma palavra lá de Atos. E quero resumir, fazer um esboço e trazer algo importante para você. Os 2 primeiros capítulos podem ser vistos como introdutórios e preparatórios para o esboço principal do livro. No poder do Espírito Santo, a igreja, como testemunha de Cristo, levaria, como levou o evangelho a Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Podemos ver claramente a preparação, a capacitação da igreja para essa finalidade e para esse propósito. Bom, fronteiras foram ultrapassadas, tanto que hoje, inclusive, são ultrapassadas, tanto na forma étnica, judeus e os gentios, como também geográfico, Jerusalém, Roma e confins da terra. Então, para a gente fazer um esboço e fazer uma bela de uma resumida no livro de Atos, a gente pode fazer como? A ascensão de Jesus, que é onde ele mencionou, falou para os apóstolos, não saiam sem a promessa, porque não há poder sem o Espírito Santo. Olha que poderoso. Aí nós temos a escolha de Matias, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a pregação de Pedro, aquela que converteu 3.000 pessoas, a cura de um mendigo aleijado, a pregação de Pedro aí já é lá no templo, Ananias e Safira, e aí nós temos os apóstolos curando, né, muitos doentes, sendo perseguidos, e tudo aquilo acontecia, né? Acontece a prisão de Estevão, o apedrejamento, a sua morte. E aqui uma ressalva, né? Depois de 2 prisões e uma agressão, o martírio de Estevão ele marca um novo nível de perseguição. Antes era só isso, agora já tem morte envolvida. Porém, Deus usa contratempos para promover seu evangelho. E a partir daqui, as boas novas saem de dentro dos muros e fronteiras de Jerusalém. E aí a gente tem, por final, ali no resumo, a dispersão da igreja. Bom, a dispersão ela foi da igreja, não dos discípulos. Os discípulos eles se dividiram e foram cada um para uma região espalhar as boas novas. E aí tem uma frase, quanto mais somos ceifados por você, mas nos multiplicamos entre vocês, disse Quintus Septimus Florens Tertulianus, em sua orgulhosa apologia. Tertuliano foi um autor das primeiras fases do cristianismo. Era um cristão que lutava contra a heresia. Mas eu não quero falar de Tertuliano, eu quero falar de outra coisa. Por que eu citei essa frase? Porque foi a saída, ou seja, outros dizem banimento de Felipe de Jerusalém, que houve salvação em Samaria. Como também o martírio de Estevão foi a conversão de Saulo. Então temos o primeiro mártir, que é Estevão, e temos o primeiro missionário, Filipe. Bom, Filipe era um dos 7 escolhidos para cuidar das necessidades das viúvas da igreja, como também Estevão, Filipe e mais 5. Aí se você quiser saber mais sobre isso daí, pode ir direto lá em Atos 6, 5, que tem a classificação das pessoas que eram as responsáveis. E como Deus usa contratempos, logo após a morte de Estevão, Filipe faz sua primeira viagem missionária. Estando em Jerusalém, Filipe sobe para Samaria. Dá uns 70 quilômetros mais ou menos ali. Mas antes da gente falar sobre isso, olha essa curiosidade. Ali estava acontecendo o quê? Sobrenatural de Deus. Cegos estavam enxergando, coxos estavam andando. Era um avivamento sobrenatural. E aí, tanto que era tão tremendo que Pedro e João, que estavam em Jerusalém, ficaram sabendo dessas coisas e foram para Samaria, para que através de imposição de mãos recebessem o Espírito Santo. Porque até ali eles estavam sendo batizados em nome de Jesus. Bom, no Evangelho de João,
4, Jesus tem um encontro com quem? A mulher samaritana. E a mulher voltou para a cidade e anunciou coisas que Jesus tinha falado para ela. As pessoas saíram da cidade ciente da palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4,42. Uma das razões para o sucesso da missão de Filipe em Samaria é porque Jesus havia plantado nos corações das pessoas durante seu ministério, justamente lá em Samaria. Então, o que eu quero trazer como fato curioso e uma lição para você: um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é só Deus. 1 Colossenses 3,6. Bom, voltando, Filipe está no meio de um avivamento em Samaria. Deus está movendo o sobrenatural na cidade, algo extraordinário acontecendo para que todos vissem. A Bíblia diz que havia grande alegria naquela cidade. E mais, a Bíblia diz que um anjo do Senhor fala para Filipe: vai para aquela estrada que está deserta. Não tinha ninguém e não estava acontecendo nada. Olhando hoje para essa passagem, dizemos: Senhor, o homem estava no meio do fogo, teu espírito descendo lindo, e o Senhor me manda aqui sem nada nem ninguém. É isso mesmo. A Bíblia diz que prontamente ele obedece. E realmente não tinha ninguém, mas ele chega no tempo certo, no lugar certo, e passa por ele uma pessoa certa. Ele sai do avivamento de uma cidade para ir de encontro com uma pessoa. Isso está fazendo algum sentido para você? Porque para mim não faz um avivamento uma pessoa. Mas enfim, pega a visão. Quem é essa pessoa? Um eunuco etíope, um oficial importante encarregado dos tesouros da Candace. Quem que é Candace? Rainha dos etíopes. E aí, só curiosidade. Candace está para a rainha dos etíopes, assim como o faraó está para o rei dos egípcios. Só isso. Esse homem foi para Jerusalém adorar a Deus e na volta para casa ele lia na sua carruagem o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Pega essa visão. Filipe passa pela morte de Estevão, faz sua primeira viagem missionária nas regiões de Samaria, um mover sobrenatural. E por que Deus está pedindo para eu repetir tudo isso novamente? Por causa do versículo 29 de Atos 8. E o Espírito disse. Aqui temos três ações. O Espírito disse, ou seja, o Senhor disse. Segundo, Filipe escutou. E terceiro, ele obedeceu. O que fazer para essas três coisas, ou para essas três ações estarem em minha vida? É sempre bom lembrarmos dos acontecimentos. E aí a gente recapitula Filipe. Saindo de Samaria, explorando território não alcançado ou pouco alcançado, debaixo de perseguição que tinha virado inclusive morte. Ele obedece e todas as outras coisas acontecem. Milagres como os de Jesus em Samaria, o anjo que conversa com ele, direciona os seus próximos passos. Quer você saber seus próximos passos? Seja obediente a Deus. Para que o Espírito te diga o que fazer, existem duas coisas. Ou você é um escolhido de Deus como Saulo, que depois virou Paulo, ou através de um relacionamento, conexão, viver a palavra, obedecer a palavra. Porque do que adianta, Senhor, que os meus ouvidos estejam sensíveis à tua voz, mas quando vem aquela voz e te diz para onde ir, para aquela estrada deserta, você não vai. Do que adianta ter a sua audição sensível à voz de Deus se você não obedece? É melhor obedecer do que sacrificar, já está escrito isso para nós como instrução. Mas Filipe prontamente obedece. Ele ganha aquele etíope para Jesus, como em Atos 8, 26. A tradição e inúmeros registros apontam que esse cara, ele espalhou o evangelho por toda a Etiópia. E aquele que aos nossos olhos não tinha importância, determinou o curso não de uma região, não de uma cidade, mas de uma nação. O que Deus te diz hoje? Seja obediente. Uma pessoa, ela pode parecer insignificante para você. Uma pessoa pode
parecer perca de tempo. Uma pessoa pode não atrair sua atenção, principalmente em tempos como os nossos, que pessoas só têm valor se tiverem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Para de procurar glamour. Para de procurar multidões. Ouça o que Deus te diz, mas não apenas ouça, mas obedeça. Pense nisso.